Fala galera, tá começando mais uma edição do nosso JohnnyCast. Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, sua curtida, compartilha aquele velho pedido de sempre. Olha, na última semana, 2 pessoas sugeriram que eu conversasse com um psiquiatra. Eu aceitei. O meu convidado de hoje é médico psiquiatra, ele é pós-graduado em neurociências e comportamento, pós-graduado em filosofia, é professor da Universidade Federal de Goiás e, segundo me disseram, é um cara muito gente boa. Hoje eu vou conversar com o Sávio Teixeira. E aí, Sávio? Grande Johnny, Como prazer tá? Gigante estar aqui, cara. Sou seu fã desde a época da Interativa, te escutava lá no Incêndio há muito tempo. Há muitos, isso aí tem quase uns 10 anos, eu agradeço demais, muito Eu ia obrigado. pra faculdade ouvindo o Incêndio. Que eu ia mais massa. tarde, né? Porque era mais tarde, você percebe que eu faltava a primeira aula ali. Caramba, sério? Mas Poxa, quando eu tava no carro escutando no horário, era sempre lá e era muito bom. tô muito honrado, muito obrigado. Obrigado O Incêndio você. foi um lance que eu adorei fazer, cara. Existiam muitas possibilidades criativas ali Aham. dentro, era uma coisa muito solta. E eu acho que aqui você vai perceber que tem uma semelhança, porque a gente vai pra cada lado e conversa sobre tudo, acho que você vai gostar do papo. Assim Ou que é vai bom. querer me levar com você. Tem essa opção. Eu queria te falar, mas tem essa opção. A gente organizou um pessoal ali fora. Entendi. Dependendo de onde for, a gente te leva junto. Entendi. Entendeu? Cuidado. Eu acho que pode aumentar o microfone dele um pouco. Agora sim. Uma coisa pouca. Só um dedinho de... Fala pra mim. Fala O com... psiquiatra fala baixo, né? Foda. Tá, melhorou aí? Acho que melhorou, né? Aí, melhorou, tá vendo? O psiquiatra fala baixo e isso é Quando você vai numa consulta psiquiátrica, eu fui, né? Recentemente eu fui ao psiquiatra pela primeira vez. E aí, cara, ele era muito calmo. E eu sou muito agitado. E ele falava calmo e tal. Eu comecei a entrar numa pira assim, ó. Falei, esse cara tá me tratando igual doido, esse cara vai me internar. Porque ele falava, por que você não vai ver a vista? Sabe? E eu aqui, assim, tipo você tá fazendo, que eu tô falando, você não intervém pra continuar o assunto, você fica me olhando, me analisando. Isso incomoda, né? E muito. Incomoda. Isso vai dando uma angústia. Mas faz parte da entrevista. A entrevista tem que ser livre, a entrevista psiquiátrica. Assim, a gente vai dando um suporte, um rumo às vezes, mas tem que deixar a pessoa falar. Entendi. Ela tá ali com muita coisa pra falar, muita coisa dentro. E a gente tem que tentar manter uma voz um pouco mais calma, porque pra, né, tentar fazer uma modulação mesmo ali no ambiente, uma modulação e Vou tal. tentar manter uma voz mais Não, calma. você pode gritar, aqui a gente vai vamos. gritar. Não, vamos conversar aqui. Ô, Sávio, eu acessei o seu site e ali eu tive uma surpresa muito legal que foi um e-book que tinha ali. E eu queria começar a nossa conversa com a frase de capa desse e-book, que é: a saúde paralisou o mundo. Cuide da sua saúde mental para que ela não paralise você. Alguma coisa assim, porque eu também tenho coisa de memória. Mas não é isso? É isso aí. A saúde mental, problemas com saúde mental, tem paralisado as pessoas? Como é que o brasileiro tem lidado, aqui numa análise, obviamente, superficial, mas você acha que as pessoas têm prestado atenção nesse assunto, na saúde mental? As pessoas têm procurado se cuidar mais? Sim, tem prestado mais atenção, não só aqui, como no mundo inteiro. E esse e-book foi uma história interessante, porque estourou a pandemia, né? E aí o Hospital das Clínicas estava precisando de recursos para montar a enfermaria Covid. E eu falei, vou fazer um e-book então, porque eu estava vendo algumas coisas sobre isso, estudando, e vou fazer um e-book e aí a venda vai ser revertida. Então foi legal porque foi um e-book beneficente, assim. Mas que falava justamente isso. Muita gente que negligenciava a saúde mental veio a pandemia e não teve mais como negligenciar, cara, porque virou uma panela de pressão. A gente enfrenta pressões no dia a dia. O Brasil é um país com imensas pressões. A gente não tem área boa aqui. Eu costumo dizer, a economia tá mal, a política tá mal, o povo brigando, religiões, a gente vê crimes violentíssimos, a gente não vê notícias muito boas. O Brasil perdeu a Copa, né? Não tem muito afago aqui. Não sei se você tá melhorando aqui, doutora, a situação, não. Mas aí as pessoas começam a prestar atenção, entende? Assim, porque vão havendo sinais e elas começam a se paralisar mesmo. Não consigo render mais no trabalho, não tô conseguindo mais render com a minha família, ter mais atenção com a minha família, não tô conseguindo dormir bem.
Aí eu tento dormir bem, faço tudo que me pediram pra falar. Minha vizinha falou pra eu fazer isso, minha mãe mandou fazer isso. Você não adianta, você não dorme bem. Começa a comer mal, ou comer demais, quer comer doce demais, ou come de menos. E aí você vai parando, entendeu? Se você se você negligencia, uma hora você vai ser paralisado pela saúde mental. Por isso que nos últimos anos a gente tem pautado tanto na psiquiatria do estilo de vida, na prevenção em psiquiatria, que é justamente você olhar para a sua saúde mental e falar, peraí, eu tenho saúde mental e eu quero mantê-la. Então, como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer aqui para manutenção da minha saúde mental? Porque problema eu vou enfrentar, né? Você não acha que é um pouco difícil, assim, que as pessoas tenham esse despertar, assim, sabe? Falando, não, tá acontecendo tudo isso e isso não é normal, sabe? Eu preciso de ajuda, eu preciso consultar alguém, eu preciso falar sobre isso. Porque eu acho que a gente começou a naturalizar tanto, assim, todos esses perrengues, assim, toda essa pressão, o estresse, as preocupações, tudo a gente naturalizou. Não, isso é da vida, é o dia a dia, correria e tal. Você não acha na verdade, eu acho que você acha, mas eu queria perguntar, na verdade, o que é preciso fazer para que você entenda, assim, que de repente você tá com um problema, sabe? Como é que a pessoa faz essa análise, assim? Essa pergunta é interessante, porque, de fato, as pessoas ainda têm muita dificuldade de falar, pô, peraí, eu preciso de ajuda, o que eu faço, né? Ainda tem muito tabu. Mas o tabu tem sido quebrado. E uma das coisas que ajudou a quebrar o tabu foi a maior parte de pessoas indo procurar um psiquiatra. Então, se você... Antigamente era raro. Hoje em dia, seu amigo vai... Eu não tô doido, eu tô doido. Tô doido, você tá louca? Você que precisa. Exatamente. É ofensa, né? Exato, era uma coisa... Tinha muito preconceito, assim, porque parece que quando você procurava um psiquiatra... Você já tava, assim, no estágio máximo, assim, do transtorno mental. E não né, cara? Não é, de jeito nenhum. Então, acho que as pessoas começaram a ir mais. Então, no seu arredor, mais pessoas começaram a ir e ficaram melhor. Você vai ver, assim, seu tio fez tratamento e ficou melhor. Seu irmão fez tratamento e ficou mais calmo. Pô, será que esse negócio é tão ruim assim? Talvez eu precise ir. E a internet ajuda muito. Porque aí na internet, o pessoal vai lá, entrando na minha página lá no meu Instagram, vê eu falando pô, esse cara não tem cara de maluco. Eu sou, mas não tenho cara. Mas as pessoas falam, esse cara não tem cara de maluco, ele tá falando um negócio aqui coerente. Então, quem sabe não abre a minha porta. Você é maluco, doutor? Cara, todo mundo é meio maluco, né? Todo mundo é, cara. Se você olha com uma lupa, todo mundo é maluco. O Ariano Suassuna, ele tem uma citação que é... Eu gosto de gente doida. E ele até brinca, talvez por identificação, mas porque o doido ele tem um jeito único de enxergar o mundo. E ele comparava isso com o fato dele ser escritor. O escritor também enxerga o mundo de outro jeito, né? E na real é isso, a loucura, né, e a genialidade, elas estão ali lado a lado, dá pra confundir tranquilamente. Tranquilamente, é por isso que a gente tem que tomar cuidado também pra não ficar patologizando todo mundo. É difícil definir o que é normal, você já parou pra pensar nisso? Eu sou normal, o que é normal? Qual que é o parâmetro que tá usando? Eu sou louco, qual que é o parâmetro que você tá usando pra loucura? A gente tem dificuldade pra definir loucura, e tem que ser assim, né? Imagina, 7 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo, cada um diferente do outro. Né? Se a gente olhar com uma lupa, cada um tem um negócio ali que foge um pouco do padrão. Você falou essa história da internet, a internet ajuda e tal, mas também não tem muito autodiagnóstico? A pessoa fala, eu tô com TDAH, eu tenho ansiedade, que eu sou ansioso, ou outras coisas. A pessoa às vezes acredita naquilo e às vezes nem é também. Também. Não pode. Temos que tomar cuidado, porque tem gente que se escora no diagnóstico, né? Te bati aqui porque eu sou borderline, cara, né? Tipo, não, você não pode bater nas pessoas sendo borderline ou não. Mas o que é borderline? O pessoal que não sabe, eu sei. Tô citando nomes aqui sem explicar, né? Mas borderline é um transtorno de personalidade que a gente chama de emocionalmente instável. Então são pessoas que estouram muito rápido, ficam tristes muito rapidamente, elas variam o humor de uma forma muito rápida e se frustram muito rapidamente. Então elas têm dificuldades, elas sofrem muito em relacionamentos, às vezes no trabalho, mas principalmente em relações sociais. Mas uma coisa que é interessante a gente tem que tomar cuidado para não patologizar. E a classe médica e a classe de saúde tem que tomar cuidado. Essa é uma briga minha constante, da gente não ficar fazendo vídeo ou fazendo coisas para
alertar as pessoas, como se eu estivesse botando culpa e colocando doenças para a pessoa me procurar. Entendi. Você entende? Eu vou lá e falo, você pode ser TDAH se você tem isso, isso e isso, procura ajuda agora. Tipo, eu não quero alertar as pessoas dessa forma, Sim. eu quero conscientizar. Eu não quero que elas fiquem com medo e por causa do medo ou porque elas acham que tem um diagnóstico que elas mesmas fizeram vão em mim. Entende isso? Eu fui diagnosticado com TDAH. Uhum. Talvez você tenha diagnosticado já aqui de novo. Mas, e aí eu tava conversando com um amigo meu sobre os sintomas, os que mais me afetam. Ele, cara, mas amigo, todo mundo é assim, né? Não, assim, todo mundo tem essas coisas. Então, a maneira como aquilo faz parte da sua vida é diferente. Porque, cara, agitado, você pode ficar agitado, diverso, dificuldade de foco, um dia ou outro você vai... Então, tem que ver como é que isso afeta de fato a sua vida, como é que isso se manifesta em você, Exato. né? Não são sintomas, assim, aleatórios que um dia você sentiu que vai... O psiquiatra, eu costumo ensinar meus alunos falando o seguinte, gente, se vocês forem psiquiatras de manual, vocês são péssimos psiquiatras. Vocês vão ser péssimos psiquiatras. Aquele cara que lê os critérios lá e fala, o Johnny tem isso, isso, isso aqui, fechou o critério, é TDAH. Isso não faz diagnóstico, entendeu? Você tem que avaliar caso a caso, tem que avaliar a disfunção que aquilo está causando, os sintomas estão causando. Você tem que entender o contexto. Às vezes você me fala, eu tô com desfoque, mas aí na sua casa não tem lugar para você estudar direito, o pessoal tudo fazendo as mesmas coisas, assistindo TV, você está acostumado desde criança a ficar assistindo vídeo de 15 segundos, você quer começar a concentrar em aula de 50 minutos, não é rápido, não é simples, entende? Então a gente tem que avaliar o contexto, tem que sempre avaliar o contexto. Então o diagnóstico é no paciente, esse diagnóstico de manual não existe. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Todo mundo tem um pouco de características de TDAH? Pode ter. Tem que avaliar caso a caso para ver se aquilo faz sentido. TDAH é um transtorno que nasce, né, é do neurodesenvolvimento, então surge muito antes, né? Eu tenho desfoque, eu quero usar remédio. Não é assim. Então tem que ter muito critério. Esse é um ponto interessante, porque eu acho que isso é uma coisa que atrai e que afasta a gente do psiquiatra, a questão do medicamento. Isso. Porque quase sempre o tratamento, ele vai ter ali o uso de alguma medicação, não vai? Vai. Então, e aí tem gente que fala, não, se eu vou tomar essa taxa preta aí, não é pra mim. E tem gente que já quer tomar Venvanse, né? Exato. Passa. Então, como é que é isso, assim? Essa polêmica da medicação não faz mal... É claro que está usado para um tratamento, mas não tem essa coisa de que pode fazer algum tipo de mal para você também? Sim, com certeza. O conhecimento hoje está muito vulgarizado. Você quer pesquisar na internet qualquer tipo de coisa, você pesquisa, né, enfim, as pessoas já sabem de farmacologia o básico que elas viram no Google e já chegam sabendo. Então, realmente, existem esses dois perfis. A pessoa que tem fobia de medicação e eu tenho que fazer um trabalho de convencimento, explicar por que ela precisa, porque essa pessoa geralmente tem aquele estigma da pessoa que está sedada lá, né? Aquele cara que está babando na clínica psiquiátrica. Isso não existe, né? Para 99% dos casos, isso não existe. E tem o cara que já vem querendo te induzir a um diagnóstico para usar a medicação. Você percebe que ele quer. Eu vim aqui porque eu tô com dificuldade de estudar, e tô tendo desfoque. Ele vai citando os sintomas. Você percebe que ele já quer um Venvanse. Sim. Todo filme de terror, quando tem uma clínica psiquiátrica, o negócio começa a dar errado quando começam a te aplicar remédio. Exato. Então a gente fala, qualquer remédio administrado... por um transtorno aqui mental, alguma coisa, vai me fazer muito mal. E eu acho que é uma crença que a gente tem mesmo. Eu vou tomar Ritalina, Deus me livre. Não. Vai então, fazer mal. Cara, remédio tem que ser pra melhorar a sua qualidade de vida, entendeu? Remédio, eu vou tomar remédio, eu vou ficar pior, vou ficar sedado. Não, se você ficar sedado tá errado, não é isso. O remédio é feito pra você. E nem viciado. Nem viciado. Porque o acompanhamento, a gente é muito rigoroso quanto a isso. A gente tem que vigiar para o paciente não ficar dependente de nenhuma medicação. Entende? Tem medicações que não causam dependência. Tem uma classe de medicações que pode causar dependência. Mas se ele acompanha, eu sou a primeira pessoa a falar para você, tá na hora de tirar essa medicação. Entendi. Entende? Então, aí o paciente, tá na hora, vamos tirar. E a gente tira devagar, ele não vai sofrer. Por que as pessoas viciam em remédio psiquiátrico? Porque antigamente eles iam lá na farmácia, o tchãozinho da farmácia prescrevia, e sem receita. E ele começava a usar, e aí começava a dormir. E aí um dia foi tentar tirar, eu quero parar. E não consegue, porque vai tirar de uma vez. E aí viciou. Você começou, pega na farmácia sem receita, não precisa ir ao médico, e aquilo aí a tia tá passando mal, dá um remédio pra tia, e aí fica uma coisa assim, totalmente, né, sem nexo, aquela coisa totalmente underground de medicação, todo mundo usando e sem nenhum acompanhamento. O acompanhamento serve também para isso, porque a gente tira as medicações na hora certa. Uma pergunta que eu acho que você deve ouvir bastante no consultório é:
pode beber? Porque tem o lance também desse tipo de medicação associada a álcool, a droga e tudo, dá um efeito, né, horrível assim no corpo da pessoa. A gente tem que tomar cuidado, assim, a bebida de fato, bebida ou drogas, inclusive o tabaco mesmo, eles são substâncias psicoativas e são, a maioria delas, metabolizadas no fígado, assim como as medicações. Quando você bebe junto com o tratamento psiquiátrico, você pode atrapalhar a absorção das medicações, a metabolização das medicações, pode sobrecarregar seu fígado e pode fazer um somatório de efeitos. O álcool, por exemplo, é um depressor do sistema nervoso central. Apesar de ele dar uma euforia, a gente fica alegrinho, mas no final das contas ele é um depressor. Então vamos supor que você está fazendo tratamento de depressão. Aí você bebe, ou seja, você está fazendo algo para melhorar a depressão e o álcool está piorando. Agora, muitos pacientes, eu não trabalho com essa ideia de proibição, porque, cara, quando você fala proibir do álcool, o que a pessoa faz? Ah, então não vou usar remédio. Eu não vou ficar sem beber? Tá doido? Vou ficar sem tomar minha cervejinha? Então eu falo, se você beber pouco, uma cervejinha, tal, a gente pode até pensar nesse caso. Beber pouco, não beber dias seguidos, não beber grandes quantidades. Agora, é claro que depende do paciente. Tem paciente que não pode de forma alguma, tá? Então é meio que caso a caso. A gente tem que analisar. Mas de qualquer forma é bom saber que o álcool e uma substância psicoativa como uma medicação não é uma combinação muito fácil de lidar. Tá. Eu tava conversando com um amigo meu e aí sobre essa coisa do psicólogo e do psiquiatra. E ele falou, psicólogo não adianta nada, já vai direto no psiquiatra e tudo. As pessoas têm mania de achar que um é mais eficaz que o outro, ou um é uma opção ao outro, quando na verdade são dois tratamentos que devem caminhar juntos, né? Total. Tem que caminhar juntos, cara. Eu até gosto muito do caminho que o paciente vai para o psicólogo avaliou, tentou tratar em terapia e percebeu que aquilo não vai ser suficiente, mas é necessário. E aí ele me encaminha. Então, o acompanhamento com o psicólogo e psiquiatra geralmente é conjunto. Eu sou muito a favor de terapia. Inclusive, tem casos que chegam no meu consultório querendo tratamento e eu falo, olha, você não precisa de medicação, você precisa fazer terapia. E atividade física. E atividade física. Que é uma coisa que todo mundo aconselha. Se eu pudesse, eu pegava meus pacientes, trancava na sala, colocava um professor para dar aula. Isso é uma coisa que vocês têm em comum. Porque eu vou nutricionista, eu vou endocrinologista, eu vou cardiologista, eu vou psiquiatra, parece que eu só preciso realmente de uma esteira. É verdade. Para resolver o meu problema. Mas, cara, se a gente vai nos artigos científicos, a única coisa que tem comprovação que é unanimidade é a atividade física. A única coisa. O resto tudo pode ter dúvida. Remédio tal, tem gente que discorda da eficácia. A atividade física é universal, é benefício para todo mundo. Todas as especialidades prescrevem. E por que tão poucas pessoas seguem, né? A gente às vezes quer soluções mais fáceis. Que é uma coisa... Não, mas isso aí é muito fácil. Eu realmente não sei... E eu falo por mim. Porque, cara, sobe uns lances de escada, vai uma caminhada. É uma coisa natural, não precisa forçar muito, né? E eu não sei por quê, cara, que a gente não adere. Mas agora, esse ano, eu tô 2023 com a cabeça tá aí, diferente. então vambora. Agora vai dar certo. Tem primeiro capítulo daquele e-book que a gente comentou no início, fala, você não controla nada. Isso é uma coisa muito louca, porque o tempo todo a gente quer assumir controle da nossa vida. A gente acha que a gente vai melhorar, que a nossa saúde vai melhorar. Quando a gente tiver controle de tudo que acontece, parece que isso não é assim, né? O controle, a sensação de controle, ela é sempre fugaz. Porque imagine que você acha que você está no controle de tudo, alguém te liga aqui e te dá uma notícia que acaba com sua estrutura. Né? Sei que notícia. De onde você está despedido? Sei lá, você deve ser autônomo, mas se meu chefe me liga e fala, sabe, você está despedido, acabou, meu controle vai embora. Né? O controle, ele é fugaz. E quando eu falo para as pessoas, você não tem controle de nada, não é para desesperar as pessoas, não. É para que elas falem, cara, já que eu não tenho controle de nada, por que eu não relaxo? Por que eu não deixo levar, assim, sabe? Claro que a gente controla algumas coisas, eu falo isso num exagero. Mas, se a gente achar que a gente controla tudo, isso gera muita ansiedade. E, geralmente, o controle, a necessidade de controle, é uma característica da própria ansiedade. Para você ficar menos ansioso, você começa a querer controlar tudo. E aí você começa a querer ser super controlado. Controlar até coisas que você não tem nenhum pingo de autoridade. Tipo clima, tipo reação das pessoas, né? Eu vou controlar, não, vou fazer isso, como se não dependesse só de você tudo, como se fosse Deus. A gente achar que tem controle de tudo, a gente achar que a gente é divino. E não é. Então, o tratamento da ansiedade muitas vezes faz as pessoas
virarem menos controladoras. Isso faz elas ficarem mais leves. Porque se você quer controlar tudo, você é um cara pesado. Você tem que controlar tudo. Às vezes a gente não tem essa noção que a gente quer controlar, mas a gente sofre muito Sim. quando a coisa sai diferente do que Sim. imaginou, né? Sim. Então, pô, você imaginou hoje sair pra praia. E aí, pô, caiu um toró. Você fica puto da vida e não tem o que fazer, cara. Okay. Mas aí, como é que você explica pra sua cabecinha que não tem o que fazer? Porque é uma sensação que vem. Você não pensa assim, vou ficar bravo agora. Não. Às vezes vem. E como é que a pessoa começa a tratar isso para lidar melhor com essas situações, com essa falta de controle sobre as coisas e esse sofrimento por não conseguir controlar a vida? Você tocou num ponto importante, porque realmente a maior parte das pessoas não tem uma fixação absoluta por controle, mas elas têm uma intolerância ao descontrole. Isso. Então elas se frustram muito quando qualquer coisinha sai do script, assim. Choveu no dia que eu tinha planejado passar o dia todo torrando no sol na praia. Acabou minha vida, né? E você tem razão, porque a racionalização é uma pequena parte do processo. Tem gente que nem chega nesse ponto, né? Fica puto e nem começa a pensar, pô, mas eu não tenho necessidade de ficar assim, vamos tentar fazer outra coisa. Né? Então o corpo avisa, pô, você tá puto, você tá ansioso, seu corpo tá tenso, você tá chateado. Um dos passos importantes é a gente tentar sempre, primeiro, focar nas coisas que podem ser feitas, assim, tá chovendo, não tenho como fazer. Como é que eu posso fazer meu dia render aqui? Como é que eu posso fazer meu dia ficar minimamente agradável? Vamos assistir um filme aqui, vamos tomar um cafezinho ali na praia, olhando o mar, né? Não sei. E tentar sempre se centrar no presente, assim, o que eu posso fazer agora? Nossa mente leva a gente pro futuro demais, leva a gente pra coisas assim, será que... Não sei, calma. Vamos. E tem um negócio que aí, por exemplo, tem um negócio que me afeta, que é a DPC, que é a depressão pós-chilique. Que às vezes eu dou um chilique aqui com o negócio que dá errado e tal, não sei o quê. Aí passa meia hora eu falo, puta, mas que vergonha, cara. Por que eu me estresse? Aí eu faço essa reflexão. Por quê? Não podia controlar a situação e tal. E aí você começa, além de você ter se estressado, depois você fica chateadíssimo com a atitude que você teve, justamente porque você não conseguiu contornar essa situação adversa e tudo. Mas eu gostei dessa história de tentar racionalizar, por mais que seja difícil, é aquela respirada, né? É o primeiro passo. Respira fundo e pensa, né? Exato. E quando você vai para terapia costuma ensinar a gente a identificar esse processo. A gente acha que é um processo super automático, mas é um processo que você consegue identificar. Por exemplo, você identificou um gatilho que vai te deixar puto. E você sabe que normalmente você dá um chilique. Sim. Você identificou o gatilho. Cara, sai da sala, sabe? Assim, faz alguma coisa, foca em outra coisa, dá uma respirada, vai no banheiro, pede licença. Provavelmente quando você voltar, você não quer mais. A gente hoje tá caindo uma chuvinha aqui em Goiânia, né? Quando a gente tá gravando. E aí o Sávio tava vindo pra cá e ele chegou, porque chove em Goiânia, o trânsito fica complicado e tal. E aí o nosso produtor, o Dida, falou, não, mas é assim mesmo, né? Porque os próprios carros aí de corrida, né? Nas corridas, quando chove, eles andam mais lento mesmo. Eu falei, não, cara, a culpa é do motorista e tal. E eu já fico bravo com o trânsito. E você também fica bravo com o trânsito. Sim, natural. Mas você se controla. Não, nem sempre. Esse é que é o negócio. As pessoas acham que eu me controlo com tudo. E não, o trânsito... O psiquiatra é tipo um cara, um deus, assim. Esse é um dos problemas. Aí começa um pouco a frustração. A gente tem que quebrar essa imagem. Um dos ônus de ser psiquiatra é as pessoas acharem que a gente tem que deter controle mental, ter saúde emocional o tempo todo. Entendi. A gente não pode sair do eixo. Trânsito estressa pra caramba, né? Trânsito é um negócio... Cara, aquilo é teste mesmo, como diz o Galvão, teste pra cardíaco, cara. Você fica o tempo todo dependendo dos outros, não depende de você. O cara atrasou no sinal, você atrasou também. Então, a gente perde esse ribeiro. O negócio é a gente entender, pô, eu tô estressando demais no trânsito, tô me colocando em risco, tô me fazendo mal, porque toda vez que eu saio de carro, eu tô ficando puto. Cara, então vamos ver o que você faz, porque a única pessoa que está sendo de fato prejudicada é você nessa história, né? Há um tempo agora aqui na nossa conversa, você falou da história da pessoa que está acostumada a ver vídeos de 15 segundos e tal, e eu tô com esse negócio na cabeça, porque a velocidade do mundo naturalmente faz com que a gente fique mais agitado. Você acha que a tecnologia, em parte,
é causador, assim, desses transtornos, assim, de ansiedade, de depressão? Você acha que o mundo que a gente vive virtual, que a gente idealiza, pode estar causando isso nas pessoas? Certamente, certamente. Eu falo com um certo grau de certeza, porque nossa mente, nossa estrutura psíquica e emocional, ela não está preparada para os avanços tecnológicos que a gente teve. Não é natural a velocidade que a gente vive. Isso eu te garanto. Não é natural. Não é humanamente natural. A gente vive num mundo que, né, pelo amor de Deus, a gente recebe informações. Se eu quiser saber o que está acontecendo hoje na Indonésia, numa cidade X, eu consigo saber. A gente recebe um grau de informações gigantesco, né? E outra, a gente está nas redes sociais sendo sempre estimulados a comprar, a se sentir inferior porque outra pessoa aparece com um corpo bonito e não sei o que, não sei o que. Aí você vê a vida das pessoas o tempo todo, ou seja, a gente já se compara naturalmente. Quando a gente vai para uma rede social, a gente se compara elevado ao cubo, né? O tempo todo. Isso gera ansiedade. Isso gera ansiedade. A gente gera ansiedade assim, se a gente fica sem celular, é como se a gente estivesse pelado. Né? A gente não consegue mais sair sem celular, é um membro nosso. Né? Eu costumo dizer que se você esqueceu o celular, você está com um membro fantasma hoje. Você está com dor do membro fantasma. Você começa a ficar... A gente não consegue mais... ficar entediado, cara. Não. A gente não consegue descer do 20º andar no elevador sem pegar o celular pra olhar, sabe? Pra mexer. E às vezes mexer em nada. Eu já me peguei várias vezes usando o banheiro, cara. E com o celular aqui. Sabe? Que é um negócio. Cara, que é isso? E se você vai pro banheiro sem celular, você fica, cara... Tá faltando alguma coisa. O que eu vou fazer aqui? Muito louco, cara. O banheiro não é pra você ir pro celular, mas Exato. a gente fica assim. O celular é a nova revistinha. A nova revista, exato. Tem um livro que eu vou indicar até pra você e pra todo mundo, chama Nação Dopamina. É de uma psiquiatra americana, que ela fala justamente disso, de como a gente tá com pequenos vícios, assim. Por exemplo, a gente fala, eu não sou viciado em celular. Tá, mas toda vez que você para no sinal, você pega o celular. E você acha que você controla. É só eu não querer pegar. Mentira. Se o seu celular estiver do seu lado, quando você vê, você pegou. A gente não controla esse tipo de vício. E aí libera dopamina, a gente acaba criando um vício, inclusive, neuroquímico. Entende? Com a tecnologia, com o celular. E aí, quando você não tem, acontece o reverso. Você começa a ficar deprimido, ou não? Deprimido, você começa a sentir falta, você começa a ter abstinência. Falta alguma coisa. Essa coisa que você falou do tédio. Tô entediado, não tem nada pra fazer, tem faltando alguma coisa. Não é natural ficar entediado? Total. Mas a gente não se permite mais, cara. Imagina a vida da sua avó. Você acha que ela não ficava entediada? Tipo assim, ela ia, fazer comida, arrumava a casa e tal. Mas você acha que o dia todo dela era preenchido dessa forma? Porque não tinha celular, não tinha televisão. Minha avó ficava satisfeita de sentar na porta de casa e ver o povo passar. Exato. Eu não me imagino fazendo isso. Não, a geração... Tem nem tempo. É aquela história, tem nem tempo pra isso, né? Isso é perda de tempo. Se você tivesse, seria uma perda de tempo. Exato. Mas não é perda de tempo. Ou seja, sua avó conseguia tolerar mais o tédio. A gente tolera muito pouco o tédio. A gente sempre tem que fazer alguma coisa. Tanto é que se você tá lá no seu dia, sobra uma janela, você fica, cara, o que eu vou fazer? Ai, cara, faz nada. E ao mesmo tempo tem exatamente isso aí que você falou. Que quando a gente também não tá nessa correria, não tá fazendo nada, mas dá uma culpa, sabe? De acordar tarde, falar, hoje eu não tenho nada pra fazer. Você fica meio, sabe? Não preciso render, preciso fazer alguma coisa, não posso ficar em casa assistindo filme, Netflix aqui o tempo todo. E às vezes, cara, você só precisa fazer isso. Sim. Não tem nada pra fazer. Sim. Mas eu não sei como é que a gente vai resolver essa situação, assim. Se existe uma maneira da gente... meio que se blindar, assim, dessas, né, de tudo que chega, assim, ou se existe uma maneira de, a partir do momento que a gente já tá, a gente resetar, assim, vamos voltar alguns passos aqui, da maneira que eu tô vivendo, para tentar melhorar. E eu nem sei se as pessoas estão dispostas a fazer isso, sabe? Falar assim, não, vou mudar o meu estilo de vida, vou começar a ir a pé pro trabalho, vou dormir mais cedo e tal. Eu não quero dormir mais cedo. Eu preciso dormir, mas eu não quero. Quero assistir os jogos da NFL, sabe? Sabe essa coisa? Assim, eu não sei se assim como eu, as pessoas também estão indispostas para essa mudança e qual que é o caminho para melhorar? Eu já me peguei pensando nisso muitas vezes, porque eu acho que socialmente, coletivamente, vai ser muito difícil a gente dar um stop nisso, ou pelo menos retroceder, porque
É a indústria, cara. Não tem jeito. É a indústria da tecnologia que manda. Ela quer que você fique ocupado. Ela quer que você assista uma série, sinta tédio e vá assistir outra, e vá assistir outra. Né? O tempo que a gente passa pra escolher um filme. Total. Assim, pelo amor aí de é Deus. é a angústia da liberdade, né? Você tem muita opção, você fica angustiado. Mas o negócio é que, individualmente, a gente tem que começar a pensar nisso. O tanto que isso nos prejudica. Eu também sou normal, me prejudico da mesma forma. Eu comecei a criar travas. Por exemplo, tem dias que eu deixo meu celular no quarto, fico angustiado, mas estou tentando lidar com essa angústia. Fico 1 hora sem o celular, aí fico 2 horas. Vou fazer alguma coisa longe de estímulos que possam me prender. Né? Tô sentindo tédio num sábado chuvoso, tô aqui assistindo um filme. Cara, tá, aprende a lidar com tédio, sabe? Aguenta um pouquinho, sabe? A gente tem que tolerar um pouco mais, a gente quer anestesiar tudo. Tá com problema, vou fazer alguma coisa pra esquecer. Vou tomar uma cerveja. Que é uma outra anestesia. A gente quer anestesiar. Eu acho que a nível individual, quando você começa a perceber que tá te prejudicando, isso é uma questão, inclusive, de saúde mental. Então você fala, cara, eu não quero dormir tarde porque tem coisa que eu assisto. Beleza, mas no seu caso, por exemplo, você vai assistir um NFL que te diverte. Beleza, tudo bem, você vai se divertir. Tem dia que não vai ter. Sim. Aí você, esse dia eu vou tentar dormir mais cedo. Ter mais consciência. Se eu não posso dormir mais cedo, por que eu não tento, por exemplo, me programar para acordar um pouco mais tarde? Né? Dormir um tempo adequado, dormir com qualidade. Então você tem que ir aparando as arestas. Eu entendo que mudar de A para Z é muito difícil, mas mudar de A para B é mais fácil. Então você vai fazendo uma mudança sustentável. E outra, mudanças de estilo de vida tem que ser sustentáveis. Não adianta eu falar, Johnny, você precisa dormir cedo, você precisa acordar cedo, você precisa fazer exercício de manhã, você precisa fazer dieta, você precisa parar de beber e tal. Tá, você pode fazer isso tudo, você não aguenta um mês. Entendeu? Não é sustentável, não é. Eu quero que você tenha um estilo de vida sustentável e que seja mais saudável do que você tem hoje. É simples. Na teoria. Na prática. Tem conseguido, doutor, adotar cara, esse estilo muito de vida? difícil, cara. Muito, né? Difícil. Imagina pra gente. Nossa, eu me sinto às vezes hipócrita de falar pro meu paciente, faz higiene do sono. Higiene do sono é você se preparar para dormir, desacelerar, largar telas, né? Aí eu tô lá no iPad assistindo minha série. Tá mandando WhatsApp, faz higiene do sono. Sabe? É a hipocrisia. Abandona a tecnologia. Não, mas é a vida. A vida que a gente leva é muito assim. E é um pouco angustiante pra mim falar disso assim. Sabe, igual a gente tá falando aqui, você não vê muito uma perspectiva assim de como é que isso vai melhorar. Mas precisa melhorar, porque também o jeito que a gente tem vivido, cara, não dá pra sustentar. Não dá. Não Sabe? dá. As pessoas vão entrar em falência emocional psíquica. Isso é fato. Principalmente quem tá levando ritmos alucinantes, assim. O problema é que a gente vive numa sociedade que essas pessoas que vivem em ritmo alucinante, elas que estão pautando o ritmo, elas que estão dando as cartas. Ué, trabalha enquanto eles dormem, não sei o que e tal. Tá todo mundo tentando te acelerar com uma ilusão de sucesso, assim, de resultado. Cara, que é uma loucura. Largue né? a internet, saia das redes sociais. Aí você vê a pessoa rachando de ganhar dinheiro, postando um selfie Para de no ver banheiro. o BBB, vai ler um livro. A pessoa, então, assim, o que você tá vendo são pessoas que estão com ritmo alucinado, ditando ritmo alucinado. Me conta um negócio. O que justifica essa cultura de ódio que a gente tem alimentado nas redes sociais? Essa cultura de cancelamento. Negócio que a gente vê um negócio que não gosta e vem todo mundo e bate, fala mal e destrói, às vezes, uma carreira por um equívoco. Tô falando de casos graves não, tá, gente? De violência, de racismo, nada disso. Mas às vezes é um equívoco, uma coisa que a pessoa falou, sabe? Outro dia, uma empresária publicou um vídeo falando, muito triste, assim, aparentemente, falando, gente, tô passando por um problema que eu tô sem babá. Eu vi isso. E ela falou assim de uma maneira. E as pessoas, nossa, que absurdo e tal, e começaram a bater e cancelar a mulher. E, cara, sem nem. Eu achei em parte engraçado, porque realmente, na minha visão, não é um problema tão grave. Mas a gente também não sabe qual que é o contexto ali, sabe? E as pessoas batendo e tudo, e ninguém parece se importar, assim. É a mesma pessoa que prega a paz aqui, vamos respeitar e tal. Tá ali, cara, batendo no outro, sabe?
O que que alimenta isso? Por que que a gente gosta de ser mal? Por que que quando alguém faz uma merda na internet e pede desculpa, aquilo não serve pra mim, eu quero é acabar com a vida dela? Por que que isso acontece? Cara, por muitos motivos, assim, é um fenômeno muito complexo. Em termos coletivos, porque vamos pensar, em termos coletivos sociais, a gente hoje tem uma voz que é ouvida muito mais facilmente do que antes. Antes isso não chegava a nós, ou se chegasse, se eu falasse, ai, que idiota essa menina, não chegaria nela Aham. nunca. Hoje, se eu escrevo, ela vai ler. Isso. Né? E aí outra pessoa que pensa às vezes semelhante vai se sentir endossada e vai completar e aquilo vai virar uma bola. Então, socialmente, a gente tem mais ferramentas para soltar nossa voz. E nossa voz não quer dizer que nossa voz esteja mais bem preparada ou mais ponderada. Não. A gente tem esse lado humano de querer ser perverso. A gente tem uma perversidade dentro de nós. Agora, em termos individuais, eu acredito que seja uma falta de autoconhecimento mesmo, sabe? A partir do momento que você começa a ter mais autoconhecimento, você se identifica como uma pessoa falha. Você se identifica como uma pessoa com sombras, que você é um ser humano falível quanto qualquer outro. Então, quando alguém falha, você fica mais, cara, mas poderia ser eu falhando ali. Não preciso derrubar essa pessoa. Sim. Né? Posso pegar mais leve. Ou não preciso falar nada, não é da minha conta. Eu achei que é errado, condeno, mas não preciso falar. Né? Eu gostaria que alguém me falasse, então a gente tem muita dificuldade de se olhar. E quando a gente destrói uma pessoa, quando a gente vai para outra pessoa atacar alguém na internet, a gente, de certa forma, se sente um pouco melhor, sabe? Sim. Porque é como se a gente rebaixasse aquela pessoa e tivesse mais alcançável a ela, você entende? Entendi. Então, existe uma satisfação pessoal em xingar o outro, em odiar o outro, Tem em aquela detonar o coisa outro. de se enxergar no outro também, Também, sabe? também. De ver ali os seus defeitos expostos na outra Também. pessoa e aí sentir ódio daquilo. Tem. Isso é muito psicanalítico, né? Se você vai conversar com um psicanalista, ele fala que tudo é Freud, né? Assim, porque, de Aham. fato, se você vê uma coisa que você odeia muito, não necessariamente é que você tem aquilo em você, mas você tem que pensar por que aquilo te incomoda tanto? Por que você tem tanto medo daquilo, né? As pessoas não fazem isso. Não fazem, cara. Não adianta eu querer que as pessoas façam Isso isso. explica, por exemplo, os preconceitos, que são, claro, uma coisa inexplicável, injustificável, mas dá pra relacionar com isso aí? Com, de repente, a coragem de alguém? Não sei, cara. Porque aqui eu vou definir um preconceito muito específico, mas o preconceito, em geral, pode ser explicado pela raiva que a pessoa sente de si mesmo? Pode também, pode também. Você tem, assim, às vezes você se sente frustrado com a sua vida e Aham. você vê alguma pessoa em destaque e você quer pegar alguma característica daquela pessoa para apontar. Nós também temos isso de querer apontar as diferenças, né? Apesar de que são as diferenças que nos fazem únicos. Mas a gente, por exemplo, quando criança aponta os diferentes. É todo mundo assim, tem um mais alto, eu vou fazer bullying, né? Isso. Não é uma Mais coisa... gordinho, o mais né? gordinho faz bullying, É. né? A pessoa que usa óculos faz bullying. Sim. A gente tem uma tendência coletiva, cultural também, de massificar as coisas. Então, quando alguém foge do padrão, a gente tende a apontar, né? E quando alguém se destaca na vida adulta, é muito fácil a gente apontar. E a gente também não tem o hábito de ficar elogiando, rasgando cedo. A gente quer detonar. Boa. A gente falou de tudo de ruim que o ser humano é aqui, né? Assim, de tudo que acontece que não deveria. Mas onde é que a gente está melhor? Onde é que o ser humano melhorou? O que a gente tem feito que dá uma esperança, assim, de um mundo melhor? O mundo está melhorando? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque vai muito do viés da pessoa que está respondendo, né? Eu conheço caras que eu admiro muito que são otimistas, acham que o mundo está melhorando, tem gente que é pessimista, fatalista, a gente está fadado à extinção, mas tem alguns estudos interessantes que mostram que o ser humano é naturalmente altruísta, ele não é naturalmente egoísta. E o que acontece é que a sociedade, talvez, com tanta competição, faça a gente ficar mais egoísta. Então, eu me pauto muito nisso, assim, eu acho que se a gente é naturalmente altruísta e se a gente começar a dar destaque para pessoas que fazem coisas melhores e pessoas que têm esse comportamento mais altruísta, um pouco mais benevolente com o social, eu acredito que pouco a pouco a gente vai mudar. Não vai ser daqui 50 anos, mas eu acredito que a gente vai chegar a algum lugar melhor. A gente hoje tem muita gente fazendo muitas coisas em larguíssima escala e coisas muito boas por causa da tecnologia, inclusive. Só que também isso não vira tanta notícia, a gente vê as coisas que são ruins,
né? Então, o altruísmo ele ainda existe, a bondade ainda existe, eu acho que os atos benevolentes ainda existem, talvez a gente precise focar um pouco mais neles e que eles sejam mais exemplos do que as coisas ruins, né? Isso é uma mudança coletiva social muito longa, né? De mentalidade social Mas muito se não demorada. começar, não Se não vai começar, acontecer não vai nunca, acontecer. né? Sávio, quais são os transtornos mais... quais são os transtornos mais comuns, assim, quando alguém vai ao psiquiatra? Existe um ranqueamento, assim, de sintomas ou de transtornos mentais que faz Sim, a com pessoa certeza. procurar? O primeiro lugar sempre é transtornos ansiosos. Uhum. Transtornos ansiosos é o meu mote do consultório, assim. Eu acho que 70%, vou falar esse número aqui, sem nenhum tipo de estatística Aham, correta, mas sim. de cabeça. E depois os transtornos de humor, são os mais comuns, né? Aí dentro disso, às vezes a gente vê alguém que está com uma alteração de sono, que é uma alteração somática, muitas vezes essa alteração de sono é um reflexo da ansiedade ou do humor. Então a gente vê que vai nesse leque, mas principalmente ansiedade e transtorno de humor, por exemplo, a depressão. Entendi. A depressão é uma doença... Posso falar doença? De transtorno, mas assim, Transtorno. eu também não sou desses chiitas que, você falou doença, Entendi. não. Mas eu gosto de aprender para É, não... Porque, cara, e a gente tá vivendo, e eu acho isso bom, tem gente que acha isso chatice, assim. Uma modificação na forma de tratar várias coisas. De falar da sexualidade de alguém, de falar de algum transtorno, né, de alguma deficiência, alguma coisa assim. Então, acho importante, acho isso importante para nossa construção até dessa sociedade melhor que a gente estava sim, falando, sabe, sim. para alcançar. Então, a depressão, ela é um transtorno silencioso, que muitas vezes a pessoa não... A pessoa sequer sabe, assim, que está com depressão. E eu acho que deve ser uma coisa muito difícil de diagnosticar e muito difícil de lidar também. E por que eu estou falando disso com você? Porque talvez agora as pessoas estão nos ouvindo nas plataformas de áudio, e é claro, a gente não vai dar diagnóstico para ninguém Claro. aqui. Estão assistindo também esse episódio e às vezes estão com alguns sintomas que podem ser comuns e que devem despertar nelas a vontade de consultar um psiquiatra. Você pode falar um pouco desses Claro, sintomas? claro. Você falou muito bem, muitas vezes a depressão é um transtorno silencioso, que ele vai se instalando de forma lenta, insidiosa, quando a pessoa percebe ela está muito disfuncional. Uhum. A depressão a gente chama de síndrome porque é um conjunto de sintomas, por exemplo, afeta o sono, afeta o apetite, mas os principais pontos afetados é o humor rebaixa, então o humor é a minha capacidade de reagir bem às coisas, né, de me sentir alegre ou de me sentir até triste por coisas ruins, mas de recuperar aquilo, me frustrar e depois melhorar, ficar bem, sentir alegre com uma notícia boa. Então o humor rebaixa e a capacidade de sentir prazer nas atividades, assim, sabe, de aproveitar as atividades. A pessoa começa a ficar sem vontade de fazer o que antes ela gostava de fazer, ela começa a não sentir prazer nas coisas que antes ela sentia, não sente mais prazer, sente dificuldade em socializar, começa a ficar mais isolada, e muitas vezes esse é um quadro depressivo, né? O sono começa a alterar, ela começa a não ter, ou vai para o trabalho, nem falta, mas vai no trabalho e no trabalho começa a render muito menos, a coisa começa a ficar muito mais morosa. Então isso pode ser depressão, né? Eu acho que vale a pena você pensar se o que você está sentindo tem uma duração importante, né? Não é que começou ontem, mas já tem uma duração importante aí, vamos pensar de semanas, e se tem te atrapalhado e te causado sofrimento. Se a resposta for sim para essas 3 perguntas, eu acho que vale a pena avaliar. Tá? Não estou dizendo que você tem, mas acho que vale a pena. Quando a gente pensa em algum transtorno assim, nem sempre é sobre a gente. Às vezes é sobre o outro. Às vezes as pessoas percebem assim alguma coisa que você está passando, nem que seja uma diferença assim no seu comportamento. Foi o meu caso. Uma diferença assim, tô te achando mais isso, mais aquilo, eu acho que você tem problemas com isso e tal. E aí vai da pessoa aceitar ou não. E nem sempre as pessoas aceitam tão bem. Existe algum caminho mais adequado para fazer essa abordagem? É claro que você não vai sair por aí falando para todo mundo, eu acho que você, hein, alguma coisa aí, tem alguma coisa que isso não é normal, mas não é isso. A gente sabe que às vezes a pessoa pode estar passando por algum problema e às vezes é só para despertar nela a curiosidade dela mesma procurar ajuda, Sim. né? Como é que é essa abordagem, sem parecer
Cara, existe uma analogia que, inclusive, o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, usa muito nas palestras, que eu gosto. É o seguinte, imagina que você tem alguém querido que está passando por isso, né? Você sente que a pessoa não está normal e você quer comunicar aquilo, você quer dar um conselho. Imagine que o conselho é um presente. Como é que você entrega um presente? Você não joga, você pode dar um anel de diamante, você não vai jogar na cabeça da pessoa quando a raiva lá. Claro. Isso, ela vai falar, cara, que idiota, você tá me dando um anel de diamante, mas né, não tô nem aí, você acabou de mandar um negócio na minha cabeça, tá louco? Né? Então, embrulha o presente, então prepara esse momento, prepara esse conselho. O conselho não pode ser em tom acusatório, sabe? Não pode ser uma coisa tipo, cara, você tá muito agressivo. Você tá ficando doido, vamos procurar um psiquiatra. Yeah. Você tem que procurar, senão eu vou te largar, né? Às vezes a gente ouve isso. Mas não é assim, é uma coisa amorosa, no momento em que a pessoa estiver disponível e receptiva, né? Vulnerável mesmo. Você fala, cara, veja só, eu tô achando que isso talvez possa ser um problema, você não acha que a gente pode tentar procurar ajuda, você não acha que eu posso ir com você se você se sentir bem, senão eu posso marcar, a gente não precisa comentar com ninguém, isso não precisa se tornar um assunto público, tá? Eu tô conversando aqui só com você porque eu percebi isso, o que você acha? Às vezes a pessoa tá passando por um problema e vai se abrir e falar, olha, realmente tô passando por isso e isso tá difícil, mas acho que eu não tô precisando, mas pelo menos aquilo vai entrar na cabeça dela e ela vai ficar, pô, eu tenho ajuda, tem alguém que não me julgou ali quando me deu esse conselho. Eu posso até rejeitar isso agora, mas depois Isso, nem sempre é de imediato. Às vezes a pessoa vai pensar naquilo, em algum momento ela vai perceber que é a hora de buscar ajuda. Procurar uma ajuda, cara, tem o tempo. A gente tem que respeitar o tempo da pessoa. Eu recebo muita mensagem assim, como é que eu faço pro meu marido ir na consulta? Eu quero que ele... Eu falo, gente, cada um tem seu tempo. Assim, eu entendo que tem gente que demora muito, mas cada um tem seu tempo. Você tem que maturar aquela ideia, você tem que assimilar aquilo, sabe? É difícil, assim, o tempo de um não é o do outro. E às vezes a pessoa que está precisando de ajuda é você. Para pensar também que todo mundo tem alguma coisa que pode melhorar, não é? Se você tá incomodado demais com seus arredores, tudo tá errado, menos você, talvez você também esteja errado, entendeu? É isso que eu paro pra pensar, assim. Às vezes eu reclamo de tudo. Cara, tá tudo ruim. Cara, mas peraí, o que tá tudo ruim? Eu que tô ruim, eu que tô mal, eu que não tô bem, sabe? É isso. A história do copo meio cheio ou copo meio vazio. Exato. Né? Cada pessoa enxerga de um jeito. Você enxerga sempre meio vazio. Tem uma imagem ótima na internet, que são duas pessoas no ônibus. Aquela é ótima. Que aí tem alguém triste olhando assim pro paredão, assim, a outra admirando a paisagem. Eles estão exatamente no mesmo lugar, podendo aproveitar a situação de duas maneiras diferentes e cada um escolhe um jeito de viver, né? Exato. Nem sempre a gente tem controle sobre o que acontece, mas às vezes vai só de... Olha eu falando o que você devia estar falando aqui. Tô achando que eu tô dando conselho aqui. Cara, mas não é isso. Às vezes a gente só precisa tentar enxergar as coisas por um outro ângulo. Concordo contigo. Às vezes a gente precisa tentar mudar o foco mesmo. A gente só olha para o que tá ruim. A gente tem mania de olhar para a falta, né? Você tá feliz? Não, tô feliz, mas falta eu ganhar o meu aumento, falta eu completar meu mestrado. Sempre falta alguma coisa. E por que você não olha o que você tem? Na verdade, você já conquistou tanta coisa que você queria, né? Exato. Eu falo isso muito para as pessoas, assim, para pacientes, para alunos. Olha o que você já conquistou. Para de olhar a falta, porque a falta sempre vai ter. É natural do ser humano. Se você não tiver falta, você morreu. É isso aí. Então vai ter falta. Olha porque você conquistou. Pô, já consegui isso, tal e tal. Muito obrigado. Obrigado você, demais por ter vindo bater esse papo comigo. Vou deixar você se despedir da galera, quem sabe até convidar a conhecer lá suas redes sociais, seu site e se consultar também, por que não? Sim, eu tô de portas abertas para receber vocês, se vocês acharem que vale a pena uma avaliação no consultório. Mas de qualquer forma, nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram e no YouTube, @SávioTeixeira, eu costumo dar uns pitacos, dar umas dicas, escrever uns textos, sou um pouco metido a escritor e talvez te ajude, talvez meus textos consigam te ajudar, meus vídeos consigam te ajudar e também estou disponível lá. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa resolver, é só me mandar um direct e a gente conversa, tá bom? Foi um prazerzaço estar aqui, de verdade, amo conversar sobre isso. Pra mim e também. Uma honra estar aqui contigo. Valeu, Sávio. Foi uma honra receber você. Espero que você tenha aproveitado muito bem esse episódio e a gente se vê na semana que vem. Tchau, gente!